Boa noite para todo mundo. Eu sou Fernando PR e a gente vai começar hoje uma live bastante especial aí com a Samira. Samira, que é da nossa equipe lá do Sul. Eu estou aqui no interior de São Paulo. Uma das coisas que eu acho bem legal desse nosso esquema é que a gente consegue ter pessoas aí do Brasil inteiro participando, assistindo, comentando, dando os depoimentos. Fica bem legal. Essa pandemia nos trouxe uma coisa boa, que foi esse contato a mais que a gente acabou tendo esse grande intensivo que a gente fez de aulas e de lives relacionados com aromaterapia. Hoje a gente está aqui recebendo a Samira, eu só vou abrir a sala, deixar ela à vontade para ela falar. No finalzinho eu volto para conversar um pouquinho com vocês. Então, entre em contato com a pessoa que te chamou para assistir essa aula ou com a pessoa que te mandou o vídeo depois. Ela pode te explicar um pouquinho mais também sobre o doTERRA, sobre os olhos, para a gente conversar. Samira, bem-vinda. A sala é sua, fique à vontade, eu estou por aqui. Boa noite, então, a todos que estão aí. Estou muito feliz de poder estar participando desse momento aqui com o Fernando. Já faz tempo que a gente tem tentado organizar e com a correria, né, com as crianças, a gente não estava conseguindo um dia, mas hoje foi o escolhido, né, para a gente falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, como que eles entraram na minha vida, né? Já há quase um ano eu sou membro da doTERRA. Comecei a desenvolver um pouco mais e me apaixonar pelos óleos, e aos poucos essa ferramenta que eu adquiri, né, o conhecimento dos óleos, essa ferramenta a mais, eu comecei a utilizar também em alguns casos para dar um suporte, né, na minha parte patológica e das minhas psicodermatoses que eu falo, né? A maioria das minhas dermatoses aqui tem um fundo emocional. Então, os óleos entraram para me auxiliar nesse processo, né, de conseguir ajudar o meu paciente de uma forma mais integral. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Samira Cândido, eu sou casada com Samuel, sou mãe de 3 filhos lindos, né, o Theo, o Caio e a Laura. Sou médica dermatologista já há quase 13 anos. Sou reikiana, nível 3, sou líder da doTERRA e sou aqui de Capão da Canoa, do Rio Grande do Sul. Aqui é uma cidade litorânea, é uma cidade que eu gosto muito, eu nasci aqui pertinho, então me faz... gosto muito, assim, dessa energia do mar, né, que foi o lugar que eu escolhi, então, para também desenvolver a minha parte profissional. Vou começar comentando aqui um pouquinho desse slide para explicar para vocês o porquê, né, porquê dos olhos e o porquê da minha busca por algo a mais depois que eu me formei. Eu sempre acreditei, né, que a gente precisa de um equilíbrio entre a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo. Muito eu ficava desconfortável depois que eu me formei de prestar uma dermatologia onde eu ficava pura e simplesmente ali naquela parte alopática, que foi o que eu aprendi, que foi, né, o meu caminhar dentro da faculdade, mas eu me angustiava muito de não poder fazer um algo a mais pelos meus pacientes, porque eu sempre gostei da parte patológica, sempre gostei da escuta do meu paciente, sempre procurei olhar ele como um todo, porque eu sempre gostei de ser vista como um todo, né? Conforme eu fui me conhecendo melhor, né? A minha parte física, o meu profissional, junto com a minha parte, assim, de equilíbrio de emoções, a minha espiritualidade, tudo isso que eu agreguei para mim, eu tento colocar em prática junto com o meu paciente para que ele possa ter um equilíbrio e consiga resolver de uma forma mais sustentada os seus processos patológicos da pele. Então, esse bem-estar, né, a gente foi criado para viver nesse bem-estar, nesse equilíbrio. E essa comunicação entre a mente, entre o espírito e entre o corpo, ela interage, ou ela acontece também no nível celular. Então, eu fui aprendendo e fui buscando sempre algo a mais para me ajudar não só no remediar a doença, né? Não só dar o remédio para a doença, mas de eu conseguir passar algo a mais para o meu paciente.
E isso também na minha casa, né? Para a gente se equilibrar mais. Foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato com os olhos. Foi a partir da minha busca de equilíbrio, da minha casa, da minha família, e de diversas situações que eu passei durante o uso dos olhos, que me fizeram perceber quão importante eles são nesse equilíbrio do bem-estar, nessa estruturação do estar saudável, para diminuir a chance da gente adoecer. Né? Então, só para a gente assim, entender um pouco do como que eu penso e como que eu interajo na minha parte pessoal e na minha parte profissional. Nessas minhas buscas aí de conhecimento, né, por esse mundo das emoções associado com pele, com esse equilíbrio, com tentar gerar uma saúde melhor para o meu paciente, eu me deparei, né, com algumas coisas que eu nunca tinha visto na faculdade, entre elas esse mapa das emoções, que eu olhava e dizia, nossa, que engraçado tudo isso, né? Como que eles conseguiram mostrar, né, que um determinado sentimento, uma determinada emoção gera no corpo uma determinada característica. Então, eu fui assim, em alguns momentos, tentando entender mais essa parte da parte das emoções. E aqui nesse mapa, a gente vê quanto os sentimentos, eles fizeram um estudo com mais de 700 pessoas, onde eles foram apresentando determinados fotos, situações, vídeos que geravam um sentimento nessas pessoas. E eles foram marcando as silhuetas no computador dessas pessoas. Mais de 70% das características, por exemplo, de quem sentia tristeza num determinado momento, se mostrava ali como, né, eu não sei se eu não consigo aqui. Então, assim, eles foram, né, mostrando, mais de 70% das pessoas que tinham tristeza tinham esse comportamento. Quem tinha uma depressão, esse comportamento, né? E aqui vários outros, só para dar uma ilustrada de que a gente consegue ver, sentir, né, modular isso aí em cada pessoa, como que ela se comporta com determinado sentimento, mostrando que é um mapa de emoções, né? E eles mostraram nesse estudo aqui que a depressão e a felicidade eram os extremos, né? Um totalmente quente e um totalmente com uma energia fria. E aí que eu li algumas coisas a respeito disso, assim, né? De algumas curiosidades que eu dizia, como assim, né? Eu ficava sempre me questionando, porque na faculdade eu não tinha esse contato com essa parte emocional e com a ligação com os órgãos. Eu sempre aprendi que se tu tem uma doença no fígado, tu tem que investigar as enzimas do fígado e que tu tem que tratar o fígado com um determinado remédio, com determinada cirurgia. Esse sempre foi o meu foco na faculdade. E conforme a minha busca por essa ligação das dermatoses com o emocional, eu descobri que alguns sentimentos estavam relacionados com alguns órgãos. E eu comecei a achar isso tudo muito incrível, e eu comecei a fazer um link muito grande, comecei a interagir melhor com essa parte emocional nas minhas dermatoses, né? Então, assim, só uma curiosidade, né, nas leituras que a gente busca sobre os sentimentos, né? Pessoas que têm muita raiva, uma raiva contínua, uma raiva por muito tempo, elas têm um reflexo no seu fígado. Uma tristeza crônica pode enfraquecer os nossos pulmões. Uma preocupação exagerada enfraquece o nosso revestimento do estômago. E aí a gente começa a entender os links emocionais que a gente estudava lá nas doenças, né? Ai, eu tô nervosa, eu tô preocupada, me dá gastrite. Por quê, né? Ó, a preocupação, ela enfraquece, aumenta a produção ali do ácido e piora aquele estômago. O estresse enfraquece o coração e o cérebro. O medo enfraquece os rins. E aos poucos eu fui fazendo alguns links e entendendo um pouco mais, e às vezes o meu paciente chega com determinadas características, né? Ah, eu sinto muito medo, eu tenho medo de determinada situação, eu tenho medo de ser visto, de ser olhado, né? De o meu chefe, quando me chama, eu sinto medo. Esses links eu comecei a fazer e, para minha grande surpresa, os pacientes sempre tinham uma relação mesmo com aquele órgão. E eu disse, gente, isso é realmente real, né? Eu
perguntava, por acaso tu tem infecção urinária de repetição? Por acaso tu tem pedra nos rins? E eu fui fazendo sempre esses links, tá, gente? Então, isso aqui me auxilia muito. Uma determinada emoção, eu consigo linkar com determinado órgão e, às vezes, eu faço o meu paciente virar alguma chave, olhar melhor para aquele sentimento que ele tem e mostrar para ele que aquilo ali pode ser um gatilho para uma doença, né, para o acometimento de um órgão, então, que ele sente. Assim como também a parte positiva, os sentimentos de amor reduzem pressão sanguínea, tem uma redução de colesterol. O riso, né, o feliz, ele torna o fluxo de sangue mais livre, alivia o nosso estresse. Então, uma pessoa alegre e feliz, ela tende a ter menos estresse, tende a ter um fluxo sanguíneo mais harmônico. Então, a gente chega, né, na conclusão de que as emoções, elas são processadas em todo o corpo, nos órgãos, a nível celular, a nível molecular, chegam até em DNA, né? E aí mais na frente eu vou explicar um pouquinho mais. A pele, então, né? Falando agora um pouco da minha parte, daí eu comecei a entrar mais a fundo em tudo isso. A pele, ela é um órgão, né, fantástico, é o nosso órgão de apresentação, né? O nosso órgão que nos liga o nosso corpo interno com o ambiente externo e com tudo que está ao nosso redor, com toda a nossa energia, com tudo que nos circunda, a pele é quem faz esse contato. Então, ela tem um papel importantíssimo no nosso corpo físico, né, na regulação da temperatura corporal, no controle da pressão e do fluxo sanguíneo, tem um papel importantíssimo no nosso sistema imunológico, síntese da vitamina D, ela é a sede do tato, né, onde tudo começa, o toque da mãe com o seu filho, e a frase mais bonita que eu acho da pele, assim, é que ela é o espelho da nossa alma, ela reflete muito o que a gente está sentindo lá dentro. E de forma alguma eu queria que, se alguém está aqui que tem uma dermatose relacionada com o sistema nervoso, se culpasse porque sente determinadas coisas e a sua pele piora. Porque isso vira um ciclo vicioso. E eu sinto muito frequente esse sentimento dos pacientes que eles leem muito, né? Eu tenho psoríase por causa do meu estado emocional. Então, eu sou culpado por causa disso. Eu me sinto culpado por sentir determinados sentimentos e desencadear isso na minha pele. Então, eu peço e eu oriento sempre, né, que isso a gente precisa do acolhimento, é olhar esse sentimento melhor para que a nossa pele melhore. Não fortalecer um sentimento negativo que gera mais doença de pele. Então, cortar o ciclo vicioso, acho que é extremamente importante para quem tem doenças de pele relacionada com as emoções. Então, aqui, né, a minha psicodermatose, que eu digo, né, que é a ciência que liga tudo, a pele, a mente, as emoções. Essas doenças tão frequentes em consultório e na nossa família e ao nosso redor, a gente percebe quantas pessoas sofrem quando a sua pele está marcada, quando a sua pele está machucada, quando se mostra esse processo, né, que muitas vezes a pessoa se esconde, a pessoa quer ficar de roupa tapada, isso interfere muito no emocional, na autoestima, são doenças estigmatizantes, né, que mexem muito com o emocional. Então, é um ciclo que a gente precisa olhar com carinho, o emocional interferindo na pele e a pele interferindo no emocional. Então, essa psicodermatologia, né, só para a gente resumir, né, a ciência que estuda e investiga a relação da mente, da pele e das emoções. A pele é um órgão de relação, né? É aquilo que nos liga e nos relaciona, então, com o nosso meio externo, né? Ele é extremamente importante, é onde forma o vínculo do nosso relacionamento desde a fase de bebezinho, do toque com a mãe, do toque com o cuidador. Hoje em dia a gente sabe que bebês que não são tocados quando nascem, eles podem inclusive morrer, eles podem ter dermatites importantes por falta deste contato com o seu cuidador. Muitas vezes uma mãe não pode estar ali, né? Ou morre no parto, acontece alguma coisa, mas tendo o aconchego e o carinho de um cuidador, a gente vai ter esse fortalecimento do relacionamento da pele com o seu meio externo.
É o maior órgão sensorial, né, em extensão no corpo, ligando então a mente, o cérebro e o nosso sistema imunológico. E muitos pacientes me perguntam, doutora, mas por que que isso tem a ver a pele com a emoção? Da onde que tudo isso vem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O cérebro está lá dentro, a pele está aqui fora. E aí eu dou uma explicação muito simples, que eu acho que todo mundo deveria entender um pouquinho, assim, da onde que isso tudo começa. A pele, ela tem uma mesma embriologia do nosso sistema nervoso central, de toda a parte neurológica, né? Desde a terceira semana de embrião, o mesmo tecido chamado ectoderma se diferencia, se invagina e a parte interna fica como formadora do tubo neural, do sistema nervoso, e a parte externa que vai formar a nossa pele. Aí vem essa ligação tão íntima do estado emocional com a pele, tá? Um reflete, tanto o estado emocional interfere no estado nervoso, né? O sistema nervoso interfere na pele, como a pele interfere no sistema nervoso devido a esse link aí embriológico, né? De uma mesma embriologia desde lá do comecinho de tudo. Aqui na nossa literatura dermatológica, a gente tem que de 30% a 50% dos pacientes dermatológicos, eles têm algum problema emocional. Eu, Samira, trabalho muito com doença, faço estética, mas menos, o meu forte é a parte dermatológica doença. Posso arriscar que eu tenho 70% dos meus pacientes precisam de um olhar cuidadoso para o emocional, para que a gente consiga reverter, nunca a gente usa cura, mas auxiliar no processo de melhora das doenças, né, que já estão instaladas. As psicodermatoses, elas são divididas basicamente em 3 grupos. Eu não vou ficar me atendo muito isso aqui, porque isso aqui é meio complexo, às vezes, para explicar, mas para que vocês entendam. Existem algumas dermatoses que são agravadas ou mantidas por estados psicológicos alterados. Ou seja, a gente tem uma tendência de ter vitiligo lá geneticamente, a gente tem uma tendência de ter uma psoríase geneticamente, e devido a um processo emocional alterado, a gente desencadeia esse processo, ou a gente mantém esse processo. E aí a gente pode entender que isso é um ciclo que se mantém. Se a gente não corta o ciclo, a pele desencadeia a ordem emocional e o emocional mantém o processo da pele. Enquanto isso não é visto com carinho, a gente não consegue liberar o paciente de um consultório médico. E a minha busca sempre foi em auxiliar o meu paciente a ter as rédeas sobre a sua doença, que ele possa contar comigo na parte alopática, com conhecimento científico da parte dermatológica necessária, mas que ele possa entender de onde que tudo isso pode estar começando, para que ele sim tome conta um pouco dessas emoções de uma forma que a gente vá conduzindo, né, e mostrando algumas coisas para que ele vá indo num caminho de equilíbrio. Então, esse é um dos tipos. Depois a gente tem dermatoses que são psiquiátricas e que geram uma doença também. Que seriam o quê? Por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma desordem psiquiátrica. Esse transtorno gera um estresse crônico para o paciente, porque ele precisa, né, tá fazendo aqueles movimentos repetitivos, ele fica angustiado com aquilo, ele volta 10 vezes no mesmo lugar. Esse estresse crônico que a própria doença dele gera pode desencadear também algumas doenças dermatológicas, né? Vitiligo também é uma delas, psoríase e espinhas, né? A nossa acne. Inclusive manchas na pele, já tem comprovação, né, de que algumas doenças elas desencadeiam esse processo, porque inflama, porque tem muita coisa envolvida aí no sistema de imunidade. Hemangiomas, estrias, celulite podem estar relacionadas com estresse crônico de uma determinada patologia inicialmente psiquiátrica. E a gente tem algumas que afetam o psiquismo, ou seja, alguns pacientes, gente, sentam na minha cadeira e sentem e me contam que tem um bicho correndo na pele deles. Eles fazem pequenos buracos na pele para tirar os bichos. Isso tudo são delírios que eles têm, né? Alterações de delírio que geram
um acometimento na pele. Dermatite factícia, outra muito comum, que a gente consegue entender direitinho. O paciente chega, porque eu tenho uma alergia, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Quando a gente senta com esse paciente, que a gente ouve ele, né, faz uma escuta, e a gente vai examinar, a gente percebe lesões na pele de diversos estágios de maturação, que eu digo, né? Uns que recém escoriaram, outras que já são crônicas, lesões em estágios diferentes. Então, que a gente vê que são plus que vão dando, às vezes, de acesso, de ansiedade, que o paciente vai lá e se auto-provoca, né? Lesões na pele. Acne escoriada, né? Ficar lá na frente do espelho, quem nunca fez isso quando está ansioso, ficar na frente do espelho, espremendo as espinhas e tirando até enquanto tu não consegue ver que sangrou, que saiu aquilo, tu não acalma, né? Então, é um estado também que altera, né? Que afeta esse nosso psiquismo. O roer unhas, né? O tirar pedaços aí, a cutisfagia, tirar pedaços aí da cutícula, arrancar cabelo, super comum em crianças, a gente percebe crianças ansiosas, a gente começa a examinar couro cabeludo, na parte de trás, onde eles têm acesso com a mãozinha, eles puxam, não só em criança, também em adultos. Então, assim, existem diversas patologias que o paciente chega para ver a doença, mas eu já sei que por trás tem um fundo emocional, tá? E eu sempre procurei um jeito de tentar ajudar esses pacientes, né? Porque às vezes a gente não consegue chegar para o paciente e dizer que aquilo ali ele não aceita, ele não está pronto para aceitar essa. Não é uma crítica, né? Mas ensinar a ele que possa estar envolvido no estado emocional, muitos estão bloqueados ainda, eles não querem ouvir isso. Então, eu vou devagarzinho, chegando em pontos que eu acho importantes para que o paciente consiga entender que a psicoterapia, que o psiquiatra, às vezes, vai nos ajudar no processo da pele. Muitas vezes, eles não estão abertos ainda. Eu não posso chegar e dizer, olha, tu tem que ir no psiquiatra agora porque tu está provocando as tuas lesões. Isso não gera empatia com o meu paciente. Então, eu não faço dessa forma, porque eu sei que o transtorno já está ali desequilibrando ele e ele precisa de acolhimento. É de alguém olhar para ele de uma outra forma, acolher aquele sentimento dele e aos poucos ir tentando mostrar para ele que pode ser diferente. Então, aqui, só para a gente complementar, né, que todas as sensações, as emoções e os pensamentos, eles são processados no cérebro, né? A gente vai levar a mensagem até lá, são enviadas para o resto do organismo, né? São captadas por receptores de superfície celular e essas substâncias, então, vão ser decodificadas para dentro dessa célula de forma positiva ou negativa. Então, as emoções, gente, elas interagem com os receptores celulares, né? Depende do que a gente, qual a emoção que a gente está gerando no nosso organismo, o receptor vai captar, vai decodificar e vai mandar essa mensagem para dentro da célula. Então, se a gente permanecer sempre no sentimento, cronicamente num sentimento de uma baixa vibração, um sentimento difícil, uma raiva, uma mágoa, a gente vai gerar para a nossa célula marcadores e mensagens relacionadas com essa emoção. Então, a gente vai ter respostas negativas dentro da nossa célula. Ela vai desequilibrar, tá? Então, essas mensagens, né? Esses mensageiros químicos, quando eles penetram dentro do núcleo da célula, né? Porque ele vem de fora, a célula tem o seu receptor externo que vai captar por mensageiros químicos essa mensagem, vai entrar dentro da célula vai decodificar e vai para o nosso DNA. Olha quão importante essa via, né? Nosso DNA é o nosso código mais sagrado, aquilo que a gente veio, né? Do nosso pai, da nossa mãe, é o nosso código que está ali. Tem muitas informações ali dentro, gente, né? Predisposições a doenças, muitas coisas que a gente só vai desencadear se a gente permitir com as nossas mensagens erradas. Então, essa foto eu acho linda. Quando eu vi ela, eu disse, ela
tem que constar aqui? Para que a gente possa ter o entendimento de que o nosso DNA, ou o desencadear daquelas doenças que a gente tem predisposição, está nas nossas mãos, ou seja, está no nosso livre-arbítrio de conhecer melhor o que a gente sente, de nos autoconhecer, porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento de que uma energia, não, de que uma emoção negativa, tipo uma raiva, uma mágoa contínua, ela pode interferir no nosso DNA, quando a gente tem esse conhecimento, ele está nas nossas mãos escolher não sentir ou buscar ajuda para diminuir essa emoção, para diminuir a tendência, para diminuir as crises das nossas doenças. Claro que alguns vão me dizer e vão me perguntar, e eu já vou explicar de antemão. É óbvio que tem determinadas doenças que elas são genéticas com manifestação obrigatória. Exemplo, síndrome de Down. Síndrome de Down é uma doença que a gente tem lá uma alteração genética que ela vai se manifestar, né? Mas a gente também tem uma síndrome de Down um pouquinho mais leve, um pouquinho mais grave. Tudo isso pode ser que esteja também interferindo aí com essa parte de outros mediadores que estão chegando a nível celular. Tá? Então, só para que a gente entenda que a gente pode escolher sentir ou cuidar melhor das nossas emoções, ter emoções mais saudáveis, né? Mudar um pouco. Às vezes a gente está na raiva, a gente buscar um sentimento que substitua aquela raiva rapidamente, para que a gente não fique muito tempo naquilo ali. E isso é a busca de autoconhecimento. É só a gente buscando ajuda que a gente vai conseguir nos conhecer melhor e conseguir mudar esse padrão de emoções, muitas vezes negativas, de ansiedade, de estresse, que vão sendo gerados dentro do nosso corpo, que vão levando a mensagens negativas e que vai adoecendo as nossas células e que vai ativando o nosso DNA. Então, é um ciclo, né, gente? A gente tem que começar lá de trás, tá? E aí, aqui, eu roubei do Fernando esse slide, porque eu achei bem legal. Antes da doença, vem a dor. Antes da dor, vem um desconforto. E antes do desconforto, vem um sentimento inicial. Eu, gente, né, pela minha qualificação como médica, eu já pego meu paciente doente. Ele já chega com a doença. Eu preciso fazer todo um caminho inverso para que eu chegue devagarzinho com ele lá naquele sentimento inicial onde tudo começou. Então, eu busco mostrar para ele que antes dele adoecer, possa ter acontecido alguma coisa, que ele teve algum desconforto, que não estava legal. E é onde que tudo isso começou, tá? Então, eu acho tão bonito o pessoal que trabalha com os óleos essenciais, porque é cada um do seu jeitinho, tentando mostrar para o seu familiar, para o seu amigo, para si mesmo, né? Tentando usar ele para equilibrar o sentimento antes de adoecer. Mas eu queria deixar bem claro aqui, gente, que quando vocês pegarem uma pessoa com a doença, a gente tem que ter sempre esse cuidado de avaliar o corpo físico primeiro, né? De olhar a doença, de encaminhar a pessoa para um médico. Por quê? Porque se a gente não equilibra o físico, a doença em si que já está instalada, a gente não consegue chegar no equilíbrio. Porque o corpo físico, a doença vai estar ali sem que alguém qualificado, às vezes, olhe com mais cuidado e, né, e ajude aquele processo patológico que está ali. Toda a ajuda dessas terapias integrativas, que eu sou reikiana, utilizo do reiki para isso, utilizo dos óleos essenciais, gosto muito da parte, assim, eu fazia cursos antes de fitoterapia, porque já gostava, daí quando apareceu os óleos essenciais, eles já tomaram conta, já foi a ferramenta que eu mais utilizo hoje em dia, para equilibrar esses sentimentos, mas eu queria deixar bem claro que vocês tenham o cuidado sempre de acolher uma pessoa que chega doente e encaminhá-las primeiro para o seu médico aqui da Terra, para que ele cuide dessas coisas já da doença instalada, e vocês vão auxiliando as pessoas para chegarem no seu equilíbrio, né?
mas nunca deixando de tratar a doença, né, gente, que já está instalada. Isso eu acho muito importante, porque algumas pessoas, depois que a gente botou sobre a live, já vieram me perguntar sobre qual é o protocolo que tu usa para a psoríase emocional. Daí eu quero que vocês pensem um pouquinho se isso é uma resposta que eu poderia dar para vocês. Não, gente. Não, porque cada paciente é único. Este papel é aqui dentro do consultório, eu preciso da empatia, da escuta, do fortalecimento do vínculo com o meu paciente, para que eu auxilie ele a chegar no sentimento inicial, para que ele trabalhe isso, para que ele vá fazer uma psicoterapia que é extremamente importante nas minhas doenças dermatológicas, tá? Então, vamos cuidar dele como um todo. Auxilie no bem-estar, porque os olhos nos auxiliam nesse equilíbrio bioquímico do corpo, né? Ele é natural já justamente para ir nos harmonizando. Mas quando o processo patológico está instalado, é importante, né, que um colega olhe com carinho e, de preferência, né, que se todos os nossos colegas tivessem um olhar também para essa parte psicológica, seria tão mais, né, mais completo esse tratamento aí da doença. Então, só para dizer para vocês que eu pego meu paciente na doença, eu preciso voltar com ele lá na origem para poder ajudar ele nas emoções. Hoje a gente não vai conversar sobre óleos relacionados com assim, com eu tenho uma ferida tal, eu uso tal óleo. Hoje a gente, eu e o Fernando combinamos de falar mais do vínculo emocional como um suporte na dermatologia. E depois, se vocês gostarem, um outro dia eu posso me comprometer com o Fernando da gente fazer novamente com algumas receitas de uso tópico em feridas e esses auxílios que a gente pode também ter, que os óleos são extremamente importantes. Eu sei que tem gente aí no nosso grupo que trabalha lindamente com as unhas, tá? Com a parte de fungos das unhas, que eu sou encantada, já comecei a fazer nos meus pacientes também, com uma resposta muito legal. Então, outro dia a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai entrar nessa parte mais do sentimento, então, tá? Relacionado com os olhos. Eu não vou me estender muito aqui, porque senão a nossa aula vai ficar muito longa, mas só para explicar para quem está começando, para quem entrou na live, que nem sabe o que é óleo essencial, né? Até pouco tempo eu também não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Os óleos essenciais, assim, eles não têm nada de modismo, eles têm muita ciência embasando, né, essa terapêutica. Há muitos anos atrás, aí, já os egípcios já usavam, né, na parte de saúde, cosmético, na parte religiosa. Hipócrates tem vários relatos já, né, na história aí de uso de óleos essenciais. Jesus Cristo, né, recebeu o líbano e mirra, óleos essenciais poderosíssimos, né, que a gente que já conhece um pouquinho e usa, sabe o poder que eles têm nas nossas células. E assim, em 2008, então, a doTERRA entrou, né, nesse mercado, trazendo os óleos essenciais, né, extraindo, porque às vezes as pessoas perguntam, a doTERRA fabrica? Não, gente, quem fabrica é a natureza. A doTERRA extrai com um projeto lindo de cuidados, desde o produtor até o consumidor final. É uma empresa que eu escolhi ser representante, ser líder, transmitir a mensagem que a doTERRA traz. Então, a partir de 2008, a gente começou a ter esses óleos de uma forma mais pura, né? Uma empresa que cuida muito da qualidade dos seus óleos, para que ele possa, inclusive, ser ingerido em alguns casos. Os óleos essenciais, então, para quem é novo, são compostos aromáticos voláteis, naturais, se encontram nas raízes, flores, casca, semente e outras partes da planta. Eles não podem ser vistos a olho nu, são extremamente concentrados, torna eles extremamente potentes. Uma gotinha de óleo essencial equivale a muitas xícaras, né? 28 xícaras aí de um composto, né, da erva. Então, ele é extremamente potente e auxilia a gente em vários processos bioquímicos aí celulares. Pelo fato da gente ter a mesma
com formação aí das plantas, da natureza, né? Somos todos seres divinos que somos, então a gente tem essa ligação, né? O óleo essencial ele vem para a planta para trazer o aroma, para proteger de condições adversas, para fazer a polinização, né? Então é muito legal que eles entram em contato com as nossas células e a gente tem receptores naturais de óleos essenciais, sem que a gente modifique a nossa célula, como um remédio às vezes precisa modificar para entrar em contato e fazer uma determinada via funcionar. O óleo essencial, de uma forma natural, consegue fazer isso, né, de forma mais natural, sem ter muita via relacionada aí com os efeitos colaterais que a gente tem dos nossos medicamentos alopáticos, mas que muitas vezes a gente precisa deles. As formas de uso do óleo essencial, eles podem ser de forma aromática, a gente usa em difusores, né? Difusores de ambiente, difusores pessoais e de forma inalatória, né? Em concha, fica 30 segundos aqui respirando o óleo essencial e em pouco tempo a gente já sente os efeitos. Ele pode ser usado de forma tópica, né? Alguns precisam ser diluídos, alguns têm fotossensibilização, não pode ter contato com o sol. Isso tudo são detalhes que não conseguiríamos falar hoje aqui, que é um pouco mais, né, de tempo que a gente precisaria, mas a gente pode ir fazendo. Eles podem ser ingeríveis, alguns deles têm segurança para ingestão. Os da doTERRA, a gente sabe que tem o CPTG, né? E eles podem ser utilizados nos nossos multiuso, que eu digo, né? Eu utilizo hoje óleo essencial para limpar a bancada, para ter cheirinho na minha casa, não utilizo mais aquelas essências que antes eu não entendia, né? Que a essência gera, ela é sintética, ela gera processos semelhantes a uma medicação na nossa via inalatória. Por isso que muitas vezes as pessoas que ficam com esses cheirinhos têm rinite exacerbada, enquanto que o óleo ele pode nos auxiliar no processo de rinite. Então, essa diferenciação comecei a aprender e comecei a mudar alguns produtos dentro da minha casa, dentro do consultório, limpeza de bancada, cheiro, tudo isso a gente faz de uma forma mais natural hoje em dia. Aqui só para mostrar a fotinho clássica, né? Uma microscopia eletrônica mostrando os óleos essenciais em pequenas bolsinhas, né? Isso é microscópico, só para vocês terem uma ideia, que às vezes a gente precisa de uma quantidade grande de planta para tirar um vidrinho desse. Aí, para vocês poderem entender o porquê do valor, né? De todo esse cuidado que se tem para chegar num óleo puro que possa ser, entrar em contato com a nossa pele, possa ser inalado de forma segura e muitas vezes até ingerido. O princípio da minha abordagem no consultório, né? O meu paciente ele já chega com a doença. Eu tento fazer essa conexão agora dele com o seu cérebro, né? Com a sua emoção, porque assim, 90%, né, do comportamento às vezes que a gente tem, ele tá lá no subconsciente. A gente nem tá consciente do que a gente tá sentindo, fazendo, comportamentos repetitivos que a gente vem, né? Diariamente persistindo. Então, eu procuro fazer o meu paciente olhar um pouco mais, devido a essa escuta que eu faço, né? Minha consulta, ela dura 90% é escuta e 10% é exame físico, clínico da pele. Porque você sabe que vão no dermato, às vezes o médico lá olha, né, a lesãozinha, tá lá, é isso, a pomada é essa, tá pronto. Muitos pacientes chegam para mim e dizem, nossa, doutora, já fui em 200 dermato, nunca ninguém me ouviu, nunca ninguém encostou na minha pele. Essa é uma mensagem, gente, que quando o paciente fala, o que ele está querendo dizer com isso? Que ele precisa ser ouvido e que ele precisa ser tocado. Olha quão importante é esse vínculo que precisa ser feito, esse grau de empatia que tem que se ter com o paciente para que ele possa se abrir. Então, eu tento trabalhar essa parte mental, eu tento trabalhar o coração, ou seja, o sentimento, a intuição, perguntar para o paciente, tu te sente tranquilo trabalhando onde tu trabalha? Tu tá feliz fazendo o que tu faz? O que tu sente no teu coração? Qual é a tua sensação?
essa intuição que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa, a gente está indo por um caminho, mas a gente sente aqui no peito que não é aquele caminho que está legal, que aquilo está desconfortável. Vocês entendem que esse desconforto vai gerar uma dor, que se a gente não olha, vai gerar uma doença? Então, a gente precisa olhar os desconfortos também do nosso peito, né? Do que está querendo nos dizer aquela sensação. E uma coisa muito importante que eu comecei a colocar na minha abordagem terapêutica foi a parte do intestino. Eu nunca dei muita bola, sempre fui uma pessoa que sofri muito com o meu intestino, até que eu comecei a conhecer a importância dele e de quanta ligação ele faz de tudo isso, né? O intestino, ele tem 90% da serotonina ali, que gera o humor, né? Que ele faz essa conexão de cérebro, coração, intestino. Isso, se a gente está desconectado, né? A gente está engolindo sentimentos, mas a gente não está digerindo. Isso inflama o nosso intestino. Essa inflamação no intestino gera descontrole dos neurotransmissores que precisam ser lançados até o cérebro. Não tendo esses neurotransmissores, a gente vai ter uma queda no cérebro de determinadas substâncias. Então, não adianta só eu ficar falando também das emoções se eu não cuidar do meu intestino, que é onde faz a conexão também de tudo isso. Então, alimentação mais saudável, tirar os alimentos que são potencialmente inflamatórios, tirar um pouco do açúcar, né? Fazer exercício, ter todo esse cuidado com essa parte vai nos auxiliar numa conexão saudável de cérebro, coração, intestino, e onde que tudo isso vai refletir quando estiver equilibrado? Na pele. Então, eu preciso mexer no interno para refletir no externo. Então, essa é uma das abordagens que eu, dermatologista, faço, tá? O que cada um pode fazer, cada um pode olhar melhor, né? Conectar os seus 3 cérebros que a gente diz, né? Conectar a sua mente com a sua intuição, com o seu coração e com o seu intestino também. E aí eu entro no paciente, né? Tento mostrar para ele quais as ervas daninhas, né? Quais os sentimentos que estão lá no cérebro crescendo de forma devagarzinho ali, interferindo no nosso jardim lá do cérebro. Quais as ervas daninhas? Quais os sentimentos que estão ali fazendo esse processo? E no peito? O que a gente tem sentido que está ali desconfortável, que a gente tem deixado ali? Que a gente precisa arrancar, que a gente precisa lá mexer, que a gente precisa dar uma fofada na terra para arrancar essa erva daninha de forma que saia toda a raiz, né? Porque a gente sabe que uma erva daninha, quando está lá no meio da grama, se a gente tirar ela meio rápido, ela sai só a parte de cima. E lá dentro fica a raizinha, a gente acha que tá bem bonito o nosso jardim. Então, vamos afofar aí a nossa terra e retirar ela de uma forma completa, porque senão ele fica sempre ativando novos sentimentos ali no coração também. Mágoas, ressentimentos, dores mais profundas, né? Que a gente tem, traumas de infância. Vamos mexer nisso, vamos olhar isso com mais carinho, porque isso vai refletir na nossa pele. E no intestino também, daí no intestino eu já tinha comentado, né? Quais os sentimentos, quais as ervas que estão ali também incomodando, né? Quais os alimentos que estão ali inflamando o nosso intestino que poderiam ser retirados de forma drástica da nossa vida, né? Então, isso é um olhar para a gente, né? E também não adianta eu falar tudo isso para o paciente e ele não querer olhar essas coisas, né? Aí ele vai ficar tendo processos de agudização dos seus processos dermatológicos. Ele precisa tomar as rédeas também, guiado, né, que é o meu papel como médica e como pessoa, guiar ele por um caminho de bem-estar, né? Eu não quero ver o meu paciente todo mês sentado na minha cadeira com problema de pele, sem que ele resolva, porque se eu der a pomada, só a pomada, ela vai melhorar num determinado momento. Depois ela vai começar a ativar de novo a doença, porque a ativação, ela não é só física, ela é de dentro para fora. Né? Então, a pomada vai resolver por um determinado momento, mas depois ela não vai funcionar mais se eu não mexer onde precisa.
Então, vamos tomar as rédeas dos nossos processos de cura, dos nossos processos de auxílio aí que a gente precisa para que a gente consiga sair das nossas psicodermatoses, tá? As emoções e os óleos essenciais, então, eles, como a gente viu, as emoções interagem com as células, os óleos essenciais também interagem quimicamente com as células, né? Eles têm receptores, como eu falei, natural aí para penetrar e equilibrar e sustentar, dar um apoio mais saudável aí para nossas células, buscando um equilíbrio bioquímico do corpo, promovendo uma desintoxicação emocional e física. Então, os óleos essenciais entraram como essa ferramenta na minha parte pessoal e conseguir aos poucos, para aqueles pacientes que estão abertos e que querem utilizar, eu oriento de acordo com o que eu vou sentindo que é necessário durante uma consulta dermatológica mais profunda aí nas minhas psicodermatoses. Só para lembrar aqui, né, essa aqui é uma slide também que todo mundo já conhece, mas quem é novo, para saber que os compostos químicos que estão nos óleos essenciais, eles tocam todas as nossas células do corpo. Em 22 segundos, a gente está com elas já no sistema nervoso, né? Em 2 minutos na corrente sanguínea, em 20 minutos em todas as células do corpo, há vestígio desses compostos, né, dos óleos essenciais. Por isso que tão rapidamente a gente percebe uma diferença, né? Quem nunca cheirou uma lavanda antes de dormir, logo em seguida adormeceu, né? Quem nunca cheirou um peppermint, pegou uma gotinha do peppermint, botou, né, na mão e abriu a via respiratória e teve uma sensação de uma respiração mais saudável. Então, é isso que o óleo faz, né? Interagir com a nossa, fortalecer esse sentimento que a gente, né, sente quando entra em contato com o óleo, vai fazer um vínculo positivo aí com o nosso sistema límbico, com o nosso sistema de emoções. Como que eu abordo com os óleos, né, nas minhas psicodermatoses? A forma aromática é a forma que eu mais utilizo quando eu acho necessário trabalhar os sentimentos e as emoções. Por quê? Porque o ato, né, de inalar, desse contato da molécula aromática com as nossas células olfativas, elas têm uma conexão muito rápida com o nosso sistema límbico, com nossos sistemas de memória, nosso sistema de emoção. Então, rapidamente, ele conecta e faz um vínculo aí com o sistema nervoso. Então, eu utilizo de forma aromática, mais para a parte emocional. Quando eu preciso de algum contato, né, alguma ferida, alguma coisa que precisa ser tratada topicamente, a gente usa de forma tópica, mas também de forma aromática quando tiver emoção envolvida. Hoje eu vou falar mais da parte aromática. Vou falar então de alguns óleos, tá? Que eu utilizo vários óleos na parte emocional. Eu escolhi alguns para a gente poder conversar, porque senão fica muito longo, até nem sei meu tempo, Fê. Meu Deus. O Peppermint, tá? É o óleo que eu uso para revigorar, para dar ânimo para o paciente que está se sentindo ou que tem uma dor emocional muito intensa. Eu digo que o Peppermint, ele forma um nevoeiro mental, assim. Quando a gente está passando por um problema muito chato, muito sério, uma dor emocional muito intensa, o Peppermint entra como um break, assim. Ele dá uma tapada, né? Faz um nevoeiro nesse processo para que a gente não se aprofunde muito naquela dor e não consiga sair de lá. Então, ele dá um gás para a gente, né? Uma respiração, ele dá um coração um pouco mais leve para depois utilizar dessa dor como um professor, para que ele possa depois aprender com aquilo ali alguma coisa, porque nenhuma dor vem por acaso. Então, se a dor emocional é muito intensa, às vezes o paciente precisa de um aconchego, um amparo, um nevoeiro em tudo isso para que ele respire melhor e consiga ir para frente. Então, o Peppermint eu uso na parte emocional nesses momentos.
A lavanda, né, que é o nosso óleo da comunicação, utilizo muito naqueles pacientes que precisam ser vistos, né, eles precisam ser ouvidos e eles têm muito medo de falar, eles têm muito medo de se comunicar, não, né, tem uma ansiedade, uma tensão quando são expostos de alguma forma a apresentar alguma coisa, a ser visto, né? Então a lavanda, além do sono tranquilo que ela nos proporciona, na maioria das pessoas, ele alivia essa ansiedade de ser exposto, de ser ouvido, incentiva a gente a ter uma honestidade emocional com a gente mesmo. Não, eu preciso ser ouvido, eu preciso comunicar aquilo que eu sinto. Então, a lavanda ela ajuda muito nesse processo. O frankincense, então, é o óleo da verdade, é um dos óleos que eu sou apaixonada também. Uso ele muito, ele promove um sentimento de paz, de relaxamento, de bem-estar geral para o paciente. Às vezes o paciente está naquelas, né? Tem um problema com o pai, é um óleo que eu utilizo muito assim para a parte masculina. O paciente perde o pai, ou o paciente teve um luto de um avô, ou o paciente tem um problema com o marido, com a parte masculina, né, do ser, assim, ou, né, eu uso muito nesse quesito, assim, né, é o óleo do reconforto, do olhar melhor para esse trauma com a parte paterna, assim, com a parte masculina da coisa. Nos lembra a sabedoria, né, e o conhecimento espiritual, nos abre os olhos para a verdade. É um óleo que eu sou apaixonada, assim, a gente fala muito, né, poderia falar muito dele, na pele também, de forma tópica, ele é fantástico, mas na parte emocional, assim, é para dar aquela tirar o paciente de um estado mais depressivo, assim, para olhar com mais carinho esses sentimentos que tem de desconforto com essa relação com o pai. Bergamota também é um óleo que eu aprendi a me apaixonar, é um óleo muito legal, é um óleo cítrico, né? O cítrico, ele lembra alegria, ele nos traz um sentimento de esperança, é o óleo da autoaceitação, é um óleo que eu utilizo, peço para os pacientes colocar no difusor sempre, né? Para aqueles pacientes que se flagelam, tem uma baixa autoestima, tem auto-julgamento muito frequente. E, gente, tudo isso eu não tem como eu vincular a uma doença dermatológica específica. Isso é do meu paciente. Ele, quando ele chega com psoríase, ele pode ter um desespero, um auto-julgamento, como ele pode ter um problema relacionado com o pai, como ele pode ter um problema de dificuldade de ser visto, né? E aí, depende desses sentimentos, é que eu utilizo do conhecimento dos olhos. Não é assim, a psoríase eu uso tal, o vitiligo eu uso tal. Eu preciso conhecer o meu paciente como um todo para que eu consiga utilizar o óleo ideal para aquele momento. O bergamota, ele convida as pessoas a viverem a vida de uma maneira mais leve, com mais otimismo. Ele faz uma limpeza daqueles sentimentos que estão estagnados, estão lá parados. Aqueles pacientes que a gente sente que tem, ou pessoas, né, que têm crenças limitantes gigantes, assim. Eu não posso isso por causa disso, eu não posso aquilo por causa, né? Me ensinaram que isso é feio, me ensinaram que não pode ser assim. Muitas crenças limitantes aí que foram, né, sendo construídas durante a vida e que às vezes a gente precisa cortar algumas para que a gente vá para frente. Bergamota nos auxilia nisso. O Juniper Berry, nunca sei falar o nome dele, tá? Mas é o zimbro, é o óleo da noite. É um óleo também que eu gosto muito. É um óleo para aquelas pessoas que não gostam da noite. Tem sonhos, pesadelos, sono conturbado, são aqueles pacientes que lutam com as suas sombras, né? Eu sempre explico que a gente é metade luz, metade sombra, né? A gente tem as nossas luz que nos carrega por esse propósito que viemos aqui na Terra, essa é a minha forma de ver, né? E as nossas sombras que trazemos de vidas, né, ou de quem acredita em outras coisas, dos nossos sentimentos mais profundos ali de dificuldades, às vezes, que a gente tem. Eu vejo nossas sombras e a nossa luz de uma forma
que a gente tem que ter o equilíbrio entre elas. A sombra serve para a gente crescer também. É com a nossa sombra que a gente cresce. Ela só não pode ser preponderante sobre a nossa luz. A gente tem que utilizar dela como um professor, tá? Então, eu utilizo muito esse óleo para quem tem dificuldade de dormir, para quem precisa de uma proteção energética na parte da noite, para quem tem medos irracionais, que nem eles sabem o porquê que tem esses medos noturnos, tá? Então, é um óleo que eu acho bem legal para quem tem esse processo associado com alguma doença de pele. O Brief, que é o óleo da respiração, né? Ele ajuda a aliviar os sentimentos de perda ou de um amor não correspondido. Então, muitas vezes o paciente chega aqui, eu terminei um relacionamento, eu tive uma traição, né? Algum sentimento aí de perda. O Brief, ele ajuda a dar essa respirada melhor em tudo isso, ajuda a aliviar os sentimentos de ansiedade e a aliviar esse medo, assim, de não ser amado, né? De saber que pode novamente ser amado, que pode aparecer uma outra pessoa, que todo esse processo, às vezes, ele é necessário, né? Sair de um relacionamento, encontrar outro, fechar portas, fechar ciclos e começar novos ciclos. Então, o Brief, eu acho ele importante nessa parte emocional. O Balance também, que é o meu preferido para difusor, é o óleo do aterramento, né? É um óleo excelente para acalmar criança agitada, mães agitadas, pessoas que têm uma vida conturbada. Foi um óleo que depois que eu comecei a usar no meu difusor pessoal, nunca mais eu fiquei sem. Quando ele entrou em falta na doTERRA, eu fiquei poupando o meu, porque eu não quero que ele acabe, até que volte. Então, é um óleo que eu acho importante de fazer essa conexão, assim, com a reorganização, com as nossas responsabilidades, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, né? É um óleo que nos aterra, não nos desvia do que a gente tem que fazer. Então, assim, só vou dar uma acrescentada só para terminar, né? A forma tópica, como que a gente faz, né? A forma tópica, os lugares a gente aplica na pele, alguns de forma diluída, precisa de diluição, pode ser usado em pontos estratégicos, né? De pulso, atrás da orelha, região de têmporas, coluna, planta do pé, são locais bem legais da gente fortalecer o vínculo aí do óleo essencial com a pele. O uso interno, como eu comentei, alguns óleos podem ser ingeridos, não são todos, né? E devido ao grau de pureza, o CPTG, o selo de qualidade da doTERRA, a gente tem um amparo, assim, né? Para poder usar ele de uma forma segura. De forma interna, eu só vou comentar um pouquinho, assim, para o paciente que tem alguma psicodermatose e que tem alguma coisinha que ele possa ingerir junto com isso tudo, o On Guard é um dos meus preferidos, porque ele é um óleo de proteção, tá? Ele ajuda a pessoa a se bloquear, né? Porque muitas vezes ele tá com um processo da doença na pele, mas ele se sente agredido, às vezes, energeticamente. A gente tem pacientes que relatam isso. Nossa, eu trabalho num escritório que eu me sinto um peixe fora d'água. Lá, as pessoas são totalmente diferentes de mim, mas eu preciso desse trabalho. Mas eu não tenho a mesma conexão com aquelas pessoas. Eu me sinto mal quando eu tô lá. Então, a gente utiliza uma gotinha embaixo da língua, ou no difusor, ou de forma tópica também, tá? O On Guard como uma proteção, muitas vezes para que tu te bloqueie dessas energias que estão interferindo e que tu consiga ir olhando de uma outra forma, né? Se realmente aquele trabalho é o correto para ti, se realmente tu precisa dar vazão para o que aquelas pessoas pensam, se tu não consegue te isolar no teu pensamento e no teu sentimento. Então, eu digo que o On Guard foi o primeiro óleo que eu tive contato para imunidade, mas que eu utilizo hoje na parte dermatológica como um óleo de proteção. Ajuda a reduzir essa vulnerabilidade, né? De que parece que sempre tem alguém interferindo, né? No que a gente quer fazer, no que a gente precisa dar continuidade.
O Zengest, então, é o óleo da digestão, né? Na parte física, química, a gente sabe que ele promove uma digestão maravilhosa, é um óleo que eu não fico sem também na minha casa. Mas na parte emocional, eu digo que ele aumenta a nossa capacidade de receber novas informações, novas relações, digerir melhor alguns sentimentos que a gente engolia e não digeria, né? Ficava ali e a gente não conseguia digerir. Então, o Zengest entra como essa parte assim de recobrar, de aumentar o nosso apetite pela vida, né? De a gente conseguir digerir as coisas para andar, para funcionar, para o nosso intestino começar de uma forma saudável a levar os neurotransmissores aí para o nosso coração, para o nosso cérebro e fazer toda essa conexão saudável de bem-estar que a gente procura, né? Para a gente sair um pouco da doença, né? Para a gente ter menos crise, para a gente conseguir se equilibrar mais e ter menos acessos aos nossos processos aí dermatológicos, tá? O Lemon também foi um dos primeiros óleos que eu tive contato, e é um óleo que mudou totalmente a minha parte de equilíbrio intestinal e equilíbrio bioquímico do meu corpo. Eu digo, eu utilizo ele de forma interna, né? Uma gota todo dia, já faz quase um ano. É o meu óleo do foco, eu consegui organizar minhas coisas, e ele, como uma experiência própria minha, eu consegui, assim, organizar, ter uma melhor concentração nos meus projetos de vida que eu tinha, e estava tudo bagunçado, e eu não botava nada em ordem, eu não botava nada em andamento. Então, o Lemon, ele combate, assim, ele restaura a alegria, né, de a gente seguir em frente, acalma os medos, as inseguranças, né, restaura a confiança no nosso eu mais profundo, aquele que a gente veio aqui para a Terra para cumprir com o nosso propósito. O Lemon nos bota no foco de novo, para que a gente olhe melhor lá o que está aqui dentro do coração nos chamando. E para finalizar, então, assim, gente, a gente enche um balde gota a gota, a gente limpa a nossa mente, pensamento a pensamento, e a gente cura, né? Cura, eu acho uma palavra muito forte, mas a gente nos equilibra, né? Momento a momento. Então, de forma alguma, se cobrem que vocês não conseguem fazer o balde encher de uma vez só, porque vocês não vão conseguir. Muitas vezes a gente usa um óleo e desperta um sentimento ou até algo no físico que o paciente nem está preparado, às vezes, para aquilo ali, mas foi através do óleo, chegou em uma determinada emoção que estava travada lá e ele botou para fora para ser visto. Então, o óleo, de uma forma ou outra, ele vai mexer nos nossos processos. Se a gente quer estar com bem-estar, estar saudável, a gente precisa mexer nas nossas feridas. Porque se elas ficarem lá escondidas, a gente não vai sair de lá nunca. A gente sempre vai estar tapando ela com curativos, curativo em cima de curativo, sem que a gente possa ver. E o óleo, ele vai tirando curativo por curativo e vai nos mostrar onde é que a gente tem que mexer, tá? Então, eu sou apaixonada pelos óleos. É uma ferramenta que entrou na minha vida para ficar. E eu digo, antes eu dizia que eu era uma pessoa antes do Reiki, depois do Reiki também, que foi uma terapia fantástica que entrou na minha vida. Mas hoje eu digo que eu sou antes dos óleos e depois dos óleos. E é claro que o Reiki está no meio de tudo isso. Mas a minha vida mudou muito, né, dentro da minha casa, na minha profissão e no auxílio que eu posso dar às pessoas que estão ao meu redor e que precisam de ajuda. Aqui eu deixei os meus contatos para quem quiser, né? Tem o meu Instagram, tem o meu YouTube, Saúde à Flor da Pele, com Samira Teixeira. Esse nome surgiu antes mesmo, assim, de eu trabalhar com os olhos, já buscando a saúde. Isso já era uma coisa que eu buscava, não só a doença. Então, ali, estou começando a alimentar mais ele agora, para a gente falar um pouco mais da saúde, né? Não só da patologia em si, né? Do remédio, né? Dessa coisa toda que já tem bastante informação. Deixei o meu WhatsApp aqui para quem quiser fazer contato. Estou começando com telemedicina também. Quem quiser, né, procurar alguma coisa assim que precisa de auxílio, pode me chamar. Tem o meu e-mail também que eu deixei, a minha clínica e os telefones da clínica para quem quiser depois algum contato maior com a gente, tá? E aqui é o meu canalzinho do YouTube, Saúde à Flor da Pele. Tem uma florzinha que já está relacionada aí com a energia das flores e dos olhos, tá bom? Fernanda, acho que era isso. Deixo contigo aí. Não sei se me fiz clara, se me enrolei muito.
Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, na verdade, Gosto de falar? gostaria de acabar a aula aqui, mas eu preciso contar uma coisa para vocês e depois a gente abre se alguém quiser fazer pergunta. Tal. Gostaria para a gente ficar com essa reflexão toda, porque na verdade foi uma super aula reflexiva de emoções, né? O quanto que a gente às vezes não percebe, mas as emoções afetam diretamente o nosso corpo físico, né? E a pele é um órgão de choque das nossas emoções, né? Mas eu tenho três coisinhas para contar para vocês, justamente para a gente ajudar o pessoal que de repente está chegando. Sim. Tá? Só para ajudar o pessoal que está chegando, que de repente não conhece a parte dos olhos, só para a gente fechar esse pedaço. Eu, assim como a Samira, escolhemos, né, trabalhar com a Doterra por conta de alguns detalhes. Ela comentou com a gente, os produtos são orgânicos, eles têm uma preocupação ambiental muito grande, os óleos não são testados em animais e eles têm uma responsabilidade social. Convido vocês para ver lá no nosso canal do Você Essencial, uma aula que a gente tem sobre o Co-Impact e o Healing Hands. São lindos os projetos que a Doterra tem, que a gente não vai ter tempo para falar hoje. Além disso, quando você resolve ter os seus óleos essenciais, você tem algumas escolhas para você fazer. Uma delas é você trabalhar com os kits. Você pode adquirir alguns kits, você não precisa, mas é muito legal a ideia de você ter um combo, né? Uma combinação de óleos para você trabalhar as suas emoções. Então a gente tem o nosso kit Brasil, que tem vários óleos essenciais, o kit Aroma Touch, que são 8 óleos, mais o óleo de coco, mais o difusor para a gente fazer esse trabalho emocional que a Samira estava falando, dessa importância de utilizar o aromático para ajudar a equilibrar as nossas emoções. E o óleo de coco, para a gente ter um cuidado a mais aí com a nossa pele, quando você vai aplicar os óleos essenciais, tem um jeitinho que a gente ensina as pessoas depois, entra em contato com quem te mandou o vídeo ou com quem te chamou para aula, a gente vai falar um pouquinho mais para você da aplicação tópica, por exemplo. O próximo kit que a gente tem é o kit essencial para o lar. Ele tem 12 óleos também, 11 são de 15 ml, um deles é de 5 ml, e esse já vem com o difusor ultrassônico. Os óleos essenciais, eles vêm da Doterra geralmente em dois tamanhos, o de 5 ml, que são relativos a 100 gotas, mais ou menos, e o de 15 ml, que tem 300 gotas. Só para você ter uma ideia, aromaterapia, né, óleo essencial, menos é mais. Às vezes a gente usa uma, duas ou três gotas de um óleo num dia. Normalmente, com uma gota já é suficiente para a maioria das coisas que a gente quer. Então, 100 gotas é bastante num óleo essencial. E depois a gente tem um outro kit que tem uma gama aí de todos os produtos principais que a gente tem na Doterra, para você saber uma parte que a gente sempre fala dessa parte de o quanto a gente se intoxica, seja com a nossa alimentação, seja com nossos pensamentos e emoções, ou com produtos que são mais sintéticos que a gente utiliza. A Doterra tem uma linha de shampoo, condicionador, creme dental, hidratante, inclusive de suplementos, que também é bem legal, sempre baseado com coisas orgânicas, não transgênicas e óleos essenciais. E esse daqui é um kit que é bem completo, legal para a gente mostrar essa variedade toda que a gente tem de produtos também. E se você curte a Doterra e está querendo trabalhar a sua saúde, a saúde da sua família, e você quer fazer isso com uma forma mais natural, você pode adquirir os produtos de uma pessoa. A Doterra não queria que os produtos fossem parar numa prateleira, ela queria que fosse alguém que usa, que tem experiência, que sabe falar, olha, eu usei, eu senti isso, e que conhece, que estuda, que está se aprofundando no assunto. Então você pode adquirir com um consultor de bem-estar, ou você pode se tornar uma pessoa ligada diretamente à Doterra, seja só para utilizar os óleos ou para empreender também com a Doterra. E a gente tem essas três formas: ou você adquire com alguém que já faz parte, ou você se torna um cliente preferencial, você vai ter descontos, vai participar de promoções, vai ter acesso aos nossos grupos para tirar dúvida e o nosso curso de aromaterapia, que é gratuito para todo mundo da equipe. Ou você pode ser um consultor, inclusive podendo empreender com a Doterra. A gente tem outros detalhes que é bem legal para te contar. Se você tiver uma conta na Doterra, a gente tem alguns grupos no Telegram que a gente usa para tirar dúvida e trocar informações. E tem uma rede grande de pessoas, de profissionais de áreas diferentes. A gente tem o nosso curso, que é gratuito. E a Doterra tem uma série de promoções que você vai poder participar. Sempre que você estiver envolvido ali com a gente, tem alguma coisa diferente no mês. E cada mês tem uma promoção diferente, tem um detalhe. A gente tem um clubezinho ali que, se você tem uma compra fiel, você ganha um óleo de presente todos os meses, que a gente chama de produto do mês.
e é bem legal. Ela tem um esquema que, se você usa bastante os óleos, você acumula pontos para trocar pelos produtos. Isso também é bem bacana, porque a gente acaba pegando uma série de produtos de graça para você, para sua família, ou até para você presentear alguém. Então, entre em contato com quem te mandou o vídeo ou quem te chamou para aula, para ele poder te explicar um pouquinho mais. Eu queria agradecer muito a Samira, a paciência, o tempo dela, e auxiliar a Bibi também, que ajudou a gente aí no começo, né? Um abraço aí para a Viviana. Deixa eu mostrar a Bibiana que estava aqui nos bastidores, que senão eu não ia conseguir botar as coisas a funcionar aqui, que eu sou ainda não sou muito boa dessa parte. Muito legal. Gratidão, gratidão, meninas. Vamos deixar aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Lembrando que a gente não vai estar aqui agora para fazer receitinhas para aqui, pequenos problemas. Ela já até te deu essa cantada da bola aí, a gente precisa de mais detalhes. Mas talvez tenha algumas coisas mais genéricas que você quer falar, alguma coisa da experiência dela, e eu acho que pode ser bem bacana. Se você quiser abrir a sua câmera e perguntar, legal. Se quiser fazer no microfone, legal. Se quiser escrever no chat, também está tudo bem. Tem vários elogios ali no chat e depois... Em Fê, teve acho que a Ana perguntou, né, de que forma que eu utilizo o Reiki, que ela pediu para mim falar um pouquinho mais, assim, só vou dar uma pincelada, né? O Reiki, na verdade, ele faz parte de mim, né? E eu acho que do jeito que, da forma como eu estou aqui ouvindo meu paciente, eu já transmito esta energia Reiki, né, para ele. Quando eu vou examinar, através das minhas mãos, do toque das minhas mãos, eu sinto onde que eu preciso fortalecer, muitas vezes mentalmente, alguma localização específica. Então, para a Ana, que é reikiana, o reiki, a gente não precisa ter um ritual para ser feito o reiki, né? Antigamente eu até aplicava nos meus pacientes, hoje eu tenho a Bibi aqui na clínica, que é a reikiana da clínica, então a gente faz um tratamento todo integrativo do paciente. Eu não chego a fazer a terapia do reiki sozinha, né? Mas eu acabo, quando o paciente está comigo, que eu preciso irradiar alguma luz, alguma energia para ele, eu acabo fazendo de uma forma concomitante ao meu exame clínico. Que legal, muito bom. E ela estava falando ali, né? Legal a sua forma de abranger a dermato com os olhos e né, a maneira que você vê, que você enxerga a parte das emoções e da saúde. Muito legal, né? A gente está precisando, o pessoal que é mais equilibrado nas suas buscas, né? A gente sempre fala que a gente precisa de um pouco mais de ciência nas nossas emoções e um pouco mais de emoção nas nossas ciências, porque senão a gente acaba ficando muito científico e pouco emocional, um pouco mais frio, ou a gente fica muita emoção, mas daí também acaba não tendo conhecimento para fazer as coisas. A busca desse equilíbrio é bem interessante, né? Equilíbrio, eu sempre digo que é tudo, né, Fê? Em todas as áreas a gente tem que estar equilibrado. Senão a gente pende para um lado, pende para o outro e nada funciona direito, né? A gente tem que estar nem tanto só o corpo funcionando bem, nem tanto só a mente, nem tanto conexão só com o espiritual, né? A gente tem que estar conectado de uma forma equilibrada. Isso eu sempre busco, assim, e os olhos estão me ajudando muito nesse processo de autoconhecimento e de equilíbrio das minhas emoções também, né? Muito bom. Eu particularmente achei muito legal porque você fez essa abordagem bem genérica mesmo, né? Bem geral, na verdade, não genérica, mas bem geral, de falamos da saúde, você se falou da emoção, você falou do cuidado que a gente tem que ter, falou da parte da utilização dos olhos, você falou essa questão de até da pessoa se machucar, né? Essa mutilação acontece emocional, acontece física, acontece mentalmente. A pessoa se machuca mentalmente, ela se machuca emocionalmente e fisicamente. E trazer esse equilíbrio é muito legal, né? Fala, Dani, está com uma cara de quem vai falar. Nossa, estou apaixonada por essa Samira. Gente, que aula! Meu Deus, eu fiquei encantada, né? Como as emoções influem, né? Em todas essas coisas da pele. Nossa, eu estou até emocionada. Ai, querida, obrigada. Mas isso é uma busca assim que eu me fazia muita falta e eu vou compartilhar com vocês. Assim, eu sou concursada, né, no SUS aqui do município
E muito tempo, eu trabalhava de uma forma que eu não achava certa, porque ali eu só tinha o medicamento e o paciente buscava só o remédio que tinha na farmácia do SUS, né? Então, acabava que eu não conseguia ajudar ele da forma que eu achava que ele merecia. Então, de fevereiro para cá, eu pedi licença do meu serviço público, eu tenho feito um outro trabalho focado. Eu sei que lá eu auxilio muito na parte, né, dos pacientes que não têm condições de chegar até mim, mas eu me desequilibrava muito em agir de uma forma que não era aquela que estava condizendo com o meu coração. Então, às vezes, a gente também precisa dar um passo atrás, olhar melhor para o que a gente sente e seguir em frente, né? Então, eu tive que fazer uma escolha de, né, deixar de amparar aqueles pacientes, mas para amparar outros de uma forma mais completa, que é aquela que me gera uma gratidão enorme, assim, né? De conseguir fazer com que o meu paciente não fique voltando no consultório. Ele vem aqui, às vezes, para me dar um presente, ele vem aqui para me ver grato de tudo que a gente, às vezes, consegue virar de chaves aí, né? Então, isso não tem... não tem, é um sentimento muito maior do que qualquer custo que eu tinha lá, né? Qualquer benefício que eu tinha, né, no meu serviço público. Então, hoje, eu escolhi realizar a minha terapêutica da minha forma que eu acho a ideal para o meu paciente que está ali do outro lado. Que é aquela forma que eu gostaria de receber, na verdade, né? Não de uma simples consulta, dá uma pomada, manda embora, dá uma pomada, vai embora. E daí meus pacientes, eles ficavam todo mês lá, porque eles queriam lá conversar, né? Então, eu não conseguia dar conta de tudo. Então, é isso, a gente tem que sempre procuro fazer o máximo, assim, de uma forma que seja aquela que eu gostaria de receber também. A Micheline fez uma pergunta ali, só para linkar. A gente estava falando sobre as formas de mutilação, né? Ela perguntou se os vícios entram na mutilação, né? Eu posso falar da parte psicológica, a Samira pode falar da parte dermatológica lá, ou da experiência de consultório dela. Na verdade, assim, tudo pode ser, mas também pode não ser. Isso é sempre uma coisa legal da gente lembrar, né? Se uma pessoa tem um vício, a gente precisaria entender qual foi o gatilho desse vício, que tipo de vício que é, se é um vício que é mais bobinho ou se realmente prejudica, tá. Então tem bastante coisa para ver. Mas vícios são uma forma de autodestruição, ainda que inconscientemente. Sim, eu uso o óleo de pimenta preta para auxiliar nesses processos de vício, assim, quando eu sinto, né, que tem alguma coisa. E sim, o vício, ele tem essa automutilação na pele, né? Os pacientes que têm um vício que realmente incomodam, que eles estão tentando sair do vício, muitas vezes eles se automutilam porque não conseguem sair daquele processo. Você ia falar mais alguma coisa, Dani? Eu te cortei? Perdão. Uma pessoa está escrevendo alguma coisa ali, né? Uma pessoa ali também foi abusada e começou a usar os olhos e ela melhorou muito, está até dormindo melhor. Exatamente, a gente pode pensar nesse ponto, né? Talvez eu não vá ter, se eu não sou terapeuta, se eu não sou psicólogo, eu não vou conseguir entrar na parte mais profunda desse processo. Ela talvez precise do seu terapeuta, mas eu posso melhorar a qualidade de sono dela, posso melhorar o humor dessa pessoa, posso melhorar, como ela falou, o nosso intestino está muito relacionado ao nosso humor. Então, melhorando um processo digestivo, abrindo a mente da pessoa para que ela se alimente melhor também, né? Refletindo com ela isso, nossa, a gente já vai ajudar muito, muito. Samira, olha lá, ó, a questão do desfraude da alergia do vaso. Qual óleo, nesse caso que você citou ali, por exemplo, né? Normalmente eu uso alguma coisa tópica ali para o paciente, né? Utilizo muito lavanda e copaíba diluído em óleo ali, resolve muito assim rápido, né? Mas aí a gente precisa trabalhar o emocional todo desse paciente junto com a mãe, porque é criança, não tem um óleo específico, a gente precisa trabalhar em conjunto, assim. A gente vai descobrindo. Eu começo com alguma coisa tópica no local, porque eu sei que também vai chegar onde precisa, né? Vai de alguma forma auxiliar, mas não tem um específico. Assim, eu tento ir com a mãe, porque às vezes não é uma coisa assim que foi traumático. Às vezes
a criança interpretou de uma forma traumática. Então, a gente vai trabalhando junto com a psicóloga, né? Vai fazendo outras terapias junto, vou tentando achar um óleo, porque muitas vezes a criança também não gosta, né, de um determinado óleo, não se sente bem com aquele cheiro. E eu vi agora eu tenho feito assim, às vezes eu pego alguns óleos que me intuem, assim, que claro, com o conhecimento do que cada um faz, e eu apresento às vezes para a criança, né? E às vezes a criança, nossa, esse aqui bem bom. Eu tiro isso pelos meus filhos. Tem alguns que meu filho teve um dia que ele pegou o bergamota e disse: Nossa, mãe, eu preciso desse óleo. Eu achei incrível. Naquele momento ele estava. Esse sentir, assim. Então eu acabo, às vezes, apresentando algumas opções, assim, para a criança, meio de uma forma lúdica, dentro daqueles óleos que eu julgo necessário, e faço com que eles meio que intuitivamente vão brincando com isso. Daí a mãe bota no difusor, é um trabalho conjunto, né? Não é uma coisa que vem numa consulta e eu consigo resolver, né? Isso é uma coisa que a gente vai trabalhando continuamente e às vezes vai mudando. A gente usa um óleo, restabelece algumas coisas, outras aparecem porque o óleo veio à tona e trouxe alguns sentimentos para ser trabalhados e a gente entra com outro óleo necessário para aquilo que apareceu. Então, é assim, né, gente? É uma constante busca de equilíbrio. Uma dificuldade que as pessoas têm, às vezes... Entrou uma música, não sei de quem. Uma das dificuldades que as pessoas têm, às vezes, é justamente... Não sei, eu tirei uma pessoa ali do som, me perdoe. Uma das dificuldades que a gente tem, às vezes, é tirar o nosso pensamento, que ele é um pouco mais relacionado a causa e efeito. Às vezes as pessoas mudam a forma de trabalhar, né? A aromaterapia é diferente da alopatia, cada uma tem o seu papel, mas é diferente. Mas a pessoa quer usar o mesmo raciocínio. Ela quer usar sempre, que óleo que eu uso para isso, ou que óleo que eu uso para aquilo. Esse é um raciocínio ligado a essa nossa forma que a gente foi treinado para pensar. O mais legal de você trabalhar aromaterapia é você inverter esse processo. É você pensar o seguinte, tá? Não é o para quê, mas é para quem, em qual situação. Então, para quem que eu estou dando esse óleo? Um idoso, uma criança, uma gestante, um adolescente? Em qual situação que ele está? Ele está no estresse, tá? Mas é um estresse relacionado a quê? É um estresse de medo, de insegurança, de tristeza, de ansiedade. E aí eu vou, para cada um vai ser um pouco diferente. Por isso que se você conhece ali uns 10 ou 12 óleos, você não precisa conhecer muito não, e você conhecer o princípio de trabalho que eles fazem, qual é o princípio deles. Aí para aquela pessoa, para aquele conjunto de sensações que ela te traz, você tem um conjunto de óleos que pode ser trabalhado. Agora, enquanto a gente fica só nessa relação causa e efeito direta, né, um problema de pele pode ser por uma intoxicação alimentar, ele pode ser por uma questão emocional, ele pode ser por uma escoriação, ele pode ser por um remédio que você está usando, que está dando aquilo. Então, você precisa entender a pessoa, ver qual é a situação para depois conseguir fazer. Senão a gente fica, né? Vermelhidão na pele, passa o quê? Lavanda deve ajudar, mas talvez não seja isso, talvez seja outra coisa, né? Sim. E o legal é justamente a Samira conseguir fazer esse trabalho mental duplo, que é um trabalho que foi o treinamento disso é para aquilo, e um outro trabalho diferente que é deixa eu enxergar essa pessoa no todo. Sim, esse é um trabalho que me dá muita satisfação. Hoje em dia é o que eu sou eternamente grata. Assim, os olhos entraram realmente para fechar com chave de ouro assim, o meu atendimento. Muito bom. Isso, só para responder, Jorge, esse era mais ou menos, eu fiz a minha fala mais pensando nisso, né? Que nem você me perguntou uma coisa, a gente precisaria saber de quem nós estamos pensando, se é uma criança, se é um adulto, qual é o gatilho dessa questão e tudo mais. Tá? Para daí a gente poder falar um pouquinho melhor. Enfim, a gente pode combinar um dia de fazer alguma coisa sobre algumas receitas, assim, mas, né, algumas orientações sobre alguns óleos que a gente pode utilizar em determinadas feridas, em determinados locais, uma coisa mais tópica, assim, né? Que óleo que funciona para, né, para uma escoriação. A gente pode bolar alguma coisa e depois a gente apresenta também. Sim, perfeita, já está convidada. Porque, na verdade, tem coisas que são muito simples, né? Você está lá, picada de inseto,
algum tipo de machucado, né? Ralou, o que a gente coloca em cima que não vai ter nenhum tipo de problema, tal. Então tem coisas muito práticas, muito simples que dá para fazer e toda mãe intuitivamente faz isso às vezes com aquilo que tem em casa, né? A minha avó jogava sal, jogava açúcar, pegava babosa, jogava em cima. Você já vai colocando alguma coisa que já tem uma certa intuição. Tem muita coisa legal para fazer, né? Eu vou finalizar a nossa gravação para não ficar longa. A gente pode continuar aqui tirando alguma dúvida se quiser, tá bom? Eu agradeço aí de coração a Samira pelo seu tempo, pela paciência, pelo conhecimento, por essa super aula que a gente teve. Gratidão, gratidão, gratidão. Viu?